Olá, meus amigos, o meu nome é Marisa, bem-vindos ao meu canal Caminhada com Deus. Amigos, hoje eu estou aqui para vos trazer mais uma palavra e mais um testemunho. Sim, eu trouxe e trago agora alguns outros vídeos que são assim mais um pouco do meu dia a dia, mas o foco deste canal continua a ser o mesmo, que é testemunhar. Então vamos lá, vamos para uma palavra e vamos para um testemunho, que é sobre o perdão. O perdão, algo que nos foi deixado, né, por lei, uma obrigação, nós cristãos perdoarmos. Perdoar é algo que não é fácil, eu sei disso, eu reconheço isso. Perdoar é algo que nos custa bastante. Se nós temos que perdoar é porque com certeza nós fomos machucados. Algo nos machucou, nós fomos feridos e ainda assim temos que perdoar. Nós devemos perdoar, está escrito na palavra, há muitos versículos sobre a nossa obrigação como cristãos de perdoar. Está escrito até que se nós não perdoarmos, Deus não vai nos perdoar também. E também está escrito na oração do Pai Nosso, que nos foi ensinada pelo Senhor Jesus, em que diz: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Perdoar não é uma opção para nós cristãos. Perdoar é uma obrigação. Nós temos que perdoar se nós queremos contar com o perdão de Deus, se nós queremos ser perdoados por Deus. E muitas vezes nós achamos que ao perdoarmos alguém que nos machucou, nós então estamos a facilitar a vida daquela pessoa, né? Nós vemos o ato de perdoar como se fosse um ato de tirar tirar o peso de uma pessoa. Mas isto não é verdade, não é? O perdão faz bem para nós mesmos. Quando nós perdoamos, nós não estamos a libertar a pessoa que nos fez a maldade, nós estamos a nos libertar daquela pessoa, não é? A pessoa continua com a sua ação, fica para ela se ela vai tomar consciência daquilo que fez, né? Se ela vai querer pedir perdão de coração. Muitas vezes aqueles que magoam nem têm noção de que magoaram ou não estão nem aí para o facto de nos magoarem, mas ainda assim depende de nós termos a atitude, termos a decisão de perdoar. Perdoar ainda que estas pessoas não te venham pedir perdão, porque é bem normal que muitas pessoas que nos magoem não nos venham pedir perdão, mas ainda assim nós temos que liberar o perdão para aquelas pessoas, não é? Para as pessoas que nos magoaram. E quando o Senhor diz perdoa, não é? Perdoa, é a pensar também em nós, porque o ato de não perdoar, de permanecer com a mágoa, faz-nos ser infelizes, faz-nos carregar connosco um peso que não é fácil de suportar, que é um peso que com o tempo torna-se insuportável, torna-se cada vez maior. E o fardo de Jesus é leve, não é? O fardo de Jesus é leve, mas se nós praticarmos aquilo que nos é ensinado na palavra, as pessoas podem pensar assim: perdoar por quê? Perdoar não vai mudar o que aconteceu. É verdade, perdoar não vai mudar o que aconteceu, perdoar não vai mudar o passado, não é? Mas vai mudar com certeza o teu futuro, vai mudar a tua visão para o futuro, vai te libertar
do passado e te fazer olhar para um futuro sem este peso que muitas vezes as pessoas insistem em carregar por não querer perdoar, não é? Eu sei, com certeza tu deves estar a pensar assim, sim, Marisa, falar de perdão é fácil, não é? Mas eu queria ver se fosse isto, se tivesse acontecido isto e aquilo, não é? E ter que perdoar assim. Amigos, é assim, na minha vida já me aconteceu muita coisa, né? Muitas das coisas que me aconteceram já estão aqui no canal. Outras coisas ainda vou trazer assim com o tempo. Mas na minha vida já me aconteceram muitas coisas e eu tive que perdoar. E eu agradeço, não é? O facto de... Eu, na verdade, não sei como dizer isso, mas o facto da palavra de Deus estar tão presente no meu coração e eu fazer de tudo, mesmo na minha imperfeição, que eu não sou perfeita, eu sou falha, eu faço muita coisa errada, mas ainda assim de eu tentar viver a palavra assim como está escrito, não é? De eu tentar andar pelos caminhos que nos é mostrado através da palavra. Vivendo assim o quê? A obrigação de perdoar. Sim, perdoar não é fácil e eu vou-vos contar aqui um testemunho. Eu vou-vos contar aqui um acontecimento, né, que eu tive que viver e que eu pude experimentar a libertação de liberar o perdão. Pois é, isto é assim, para quem não sabe, eu já estive 2 vezes internada numa clínica psiquiátrica, não é? Por causa da depressão, traumas, enfim, muitas coisas que eu fui vivendo durante a vida. Da primeira vez que eu estive na clínica, eu ainda não era cristã, não é? E pronto, eu fiquei lá em recuperação, voltei para casa e uns anos depois eu tive uma recaída e tive que voltar para a clínica. E nesta segunda vez aí eu já era cristã. Tinham acontecido muitas coisas na minha vida, não é? Que eu ainda não tinha visto assim, ou ainda não tinha assumido, né? Eu ainda não tinha olhado bem para tudo o que me tinha acontecido, eu ainda não tinha perdoado, eu ainda não tinha, enfim, feito assim, dado assim estes passos. E foi então, numa vez, quando eu estava à espera da minha consulta, não é? Uma consulta para traumas, estava na sala de espera, sentadinha ali, até que chegou um outro paciente que era novo na clínica e nós começamos a falar. Olá, tudo bem? Tu és novo na clínica, né? Eu perguntei para ele, eu nunca o tinha visto lá e tal. Ele perguntou-me como é que a clínica funcionava, se eu estava a gostar de estar lá, quanto tempo, enfim, aquelas conversas assim entre pacientes, né? E estava tudo bem, nós tínhamos nos entendido muito bem, nós conversamos ali sobre a clínica e sobre como a clínica funcionava e tudo mais. E a nossa conversa estava a andar, estava tudo bem, até que eu fiz uma pergunta apenas a esta pessoa. E toda aquela situação, toda aquela conversa, toda aquela atmosfera mudou, não é? A minha pergunta foi: como te chamas? Aquela pessoa virou-se e disse o nome. Eu me chamo tal. Amigos, ao ouvir aquele nome, eu fiquei, enfim, eu bloqueei completamente, né? Com certeza a minha feição tinha mudado e a pessoa então virou-se e disse, mas tu podes me chamar o nome que tu quiseres. Tu podes escolher o nome que tu quiseres e me chamar como tu quiseres, não faz mal. E eu virei-me para aquela pessoa e disse assim, eu vou ter que te chamar outro nome porque infelizmente eu não consigo dizer
o teu nome. E assim nós terminamos a nossa conversa. Eu fui para a minha consulta, né? E depois da minha consulta eu fui-me embora a pensar em um nome. Eu estava a pensar em um nome, eu estava a pensar em toda aquela situação. E depois pensei cá para mim, não, mas também eu não quero estar a chamar uma pessoa o nome que nem é dessa pessoa, né? Não faz nem sentido, não faz nem lógica. E eu pensei assim, não, eu vou treinar este nome e da próxima vez que eu chegar até essa pessoa eu já vou conseguir falar este nome com certeza. E eu fui no meu quarto, olhei assim para o espelho e começava a dizer o nome. E começava a inventar, né? A treinar, a fazer de conta que eu estava a chegar ao pé da pessoa e a conversar e eu dizia o nome e estava tudo bem. E estava tudo bem quando eu treinava em frente ao espelho. Mas quando eu ia para o pé da pessoa, no dia seguinte, por exemplo, né? Para comer, que eu via a pessoa, que eu ia para o pé da pessoa, eu bloqueava. Eu não conseguia dizer o nome. Então eu já ficava, nem era só o nome, eu ficava ali perante aquela pessoa completamente bloqueada, os meus pensamentos. A minha mente parecia que andava a 200, a 300 para o passado, não é? E eu continuei a treinar, até que eu vi, não, isso não faz sentido. Eu não consigo, mesmo treinando, eu não consigo. E eu, que já era cristã, né? Mas que muitas vezes quando nós temos assim quando aparecem certas dificuldades na nossa vida, nós primeiro tentamos os nossos métodos, né? As nossas maneiras, em vez de irmos logo ter com Deus, né? Mas enfim, eu como vi que não estava a conseguir, e graças a Deus, o nosso Deus é o Deus do impossível, eu comecei a orar e a dizer, Deus, trata de mim, dá-me forças, tira de mim aquilo que me bloqueia quando eu chego perto dessa pessoa, quando eu tenho que dizer esse nome. Ajuda-me. Ajuda-me, Pai, a ultrapassar estes pensamentos, estes medos. E nestas orações, eu percebi que não, ajuda-me a perdoar. Eu percebi, eu tenho que perdoar. Não aquela pessoa não tinha nada a ver, né, com o que eu tinha que perdoar. Eu tinha conhecido a pessoa ali há pouco tempo e tudo o que eu tinha de perdoar eram coisas do passado, de muito tempo atrás. Mas que por causa de um nome eu fazia ali uma ligação e ficava bloqueada entre o meu passado e o meu presente. Né? E se aquela pessoa viesse comigo no futuro, para o futuro, né? Assim, mais, se não fosse só na clínica, com certeza viria também comigo para o futuro. E eu então comecei a orar e a orar a Deus. Deus, ajuda-me a perdoar. Ajuda-me a ultrapassar esta barreira que há dentro de mim. Ajuda-me a tirar estas correntes que me prendem. Porque eu quero ser livre. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E não para estarmos presas a um passado, presas a umas pessoas que, por maldade ou não, porque às vezes as pessoas até nos magoam sem saber, mas por maldade ou não nos magoaram, nos feriram. E eu comecei então a orar para que Deus curasse o meu coração, para que Deus viesse me libertar de todas as mágoas, não é? De tudo aquilo que me fazia ficar bloqueada à frente daquela pessoa. E eu, entretanto, passaram-se uns dias, chegou o dia de eu me ir embora da clínica, eu recebi alta, despedi-me de várias pessoas ali na clínica e pensei, eu quero me despedir desta pessoa também. Eu fui à procura desta pessoa, eu chamei aquela pessoa e disse, tu, pelo nome, tu, eu hoje vou-me embora para casa. Eu tive alta, eu posso ir para casa. Eu queria me despedir de ti.
E essa pessoa, entretanto, olhou para mim e disse: Marisa, tu conseguiste dizer o meu nome. E entretanto nós demos um abraço, nós nos abraçamos. E eu disse assim: eu consegui me libertar do meu passado. E nós então demos mais um abraço. Amigos, naquele abraço eu não abracei o meu passado. Eu não abracei as coisas que me magoavam, as coisas que me bloqueavam. Né? Eu não abracei o passado como quem diz: ai, que saudades que eu vou ter. Não. Eu abracei eu abracei um presente, algo que estava a acontecer ali, e o meu futuro. Eu deixei o meu passado para trás. Eu deixei com que todos os pensamentos que me viam à mente por causa de um nome, que não tinham, na verdade, não tinham nada a ver com aquela pessoa, mas que por causa de um simples nome viam tirar a minha paz, viam tirar o meu bem-estar, a minha convivência, não é? E eu perdoei. Eu perdoei tudo aquilo que me foi feito. Eu perdoei tudo aquilo que foi feito a pessoas que eu amava. E eu fui livre, eu fui liberta daquela situação. Na palavra de Deus está escrito que de tudo que nós devemos cuidar do nosso coração, não é? Está em Provérbios. Aqui em Provérbios eu tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Em outras versões está escrito Provérbios 4:23. Está escrito: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Não é? É importante nós guardarmos o nosso coração, os nossos sentimentos. É importante nós nos libertarmos da mágoa, né? Que se nós não perdoarmos, vai crescer como se fosse um cancro em nós. Aliás, na palavra do Senhor também está escrito que se nós guardarmos o mandamento dele, eu acho que é no mesmo. Provérbios 4. Ouçam aqui. É ainda em Provérbios 4. Diz assim, Provérbios 4:20. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Pois é, aqui já diz que se nós guardarmos a palavra de Deus, se nós vivermos, guardar não é só sabê-la, é viver, né? Não interessa nada nós sabermos o que está escrito se nós não pomos em prática. É viver a palavra de Deus. Isto já nos vai dar vida longa. Se nós perdoarmos, assim como está escrito na palavra, né? Nós vamos receber o perdão de Deus. Né? Ele vai nos tirar o peso dos nossos pecados. Ele vai
nos transformar, Ele vai nos curar, né? Ele vai nos dar vida longa. saúde, Agora, pessoas que não perdoam, não querem liberar o perdão, então estão a trazer para si doenças, estão a trazer para si fardos que elas não conseguem carregar, porque elas pedem perdão a Deus, mas não querem perdoar, então não são perdoadas. E há pessoas que ficam doentes, gente, doentes, por trazerem, por carregarem consigo mágoas, né? Pessoas, não é, que recusam perdoar, que tornam-se pessoas amargas, tornam-se pessoas doentes, tornam-se pessoas insuportáveis até, que outras pessoas não conseguem estar com ela porque só têm amargura no seu coração, só falam palavras amargas, né? São pessoas rudes, grosseiras. E depois muitas vezes nós perguntamos, mas o porquê? Até tem uma vida boa, até, né? Ou não tem motivos para isso? Tudo isso porque retém ali uma mágoa no seu coração, porque não quer perdoar, achando ela que perdoando ela está a fazer um bem terrível para outra pessoa que lhe fez mal, mas não. O bem é para nós mesmos. A libertação é para nós mesmos. Nós seguimos a nossa vida. O que o outro faz, aquele que nos magoou, aquele que nos ofendeu, o que ele faz é com ele e Deus. Agora, o que é contigo e Deus? Tu sabes o que tem que ser feito para que tu possas ser livre em Cristo Jesus. Para que tu possas viver a liberdade que Ele te dá. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Liberar o perdão é te libertar das correntes que te prendem à pessoa que te magoou. É tu poderes caminhar para o teu futuro. É tu tirares o peso de uma pessoa sobre ti e poderes andar para um futuro. Teres uma visão para o futuro. É tu poderes olhar para trás e dizer, ok, isso aconteceu. Foi duro, foi dolorido, mas ficou no passado. E agora eu posso olhar para o meu futuro. Por isso, perdoar. Perdoar é uma chave espiritual também para a nossa vida. Não dar lugar ao inimigo, para que o inimigo não venha trabalhar através dos nossos sentimentos de mágoa, de necessidade de vingança, né? Trazendo assim pensamentos perversos, mentirosos e muitas vezes assassinos contra a pessoa que nos magoou. Por isso, amigo, por isso, amiga, se tu tens uma pessoa que tu sabes que tens que perdoar, ainda que essa pessoa não te venha pedir perdão, ainda que essa pessoa diga assim, eu não tenho do que pedir perdão, mas se o teu coração está magoado, se tu não consegues olhar para trás e te sentir livre, se tu andas todos os dias e sentes que tu carregas contigo um peso enorme, então a solução para te libertar deste peso é perdoar. É tu chegares ao Senhor nosso Deus e dizer, Pai, ajuda-me a perdoar. Limpa o meu coração. E dizer, eu perdoo, eu decido perdoar, eu decidi perdoar. Esta é a minha decisão, porque Deus também me perdoa. O Senhor Deus me perdoou e me perdoa todas as vezes que eu chego até Ele. Então eu decido aqui perdoar. E todas as vezes que o inimigo vier falar ao teu ouvido, lembras-te daquilo?
Lembras-te de como tu foste magoada? Tu dizes então, eu decido perdoar. Sim, eu lembro. Eu não sofri amnésia. Mas eu decidi perdoar e está perdoado. E tu vais orar quantas vezes for necessário. E dizer, eu perdoo. Deus, ajuda-me a perdoar. Ajuda-me. Limpa o meu coração desta mágoa. Eu te perdoo, fulana de tal. Em nome de Jesus eu te perdoo. Porque eu também fui perdoada. O Senhor Jesus morreu naquela cruz do Calvário para que eu receba o perdão de Deus através da morte dele, através do sangue dele. Então o sangue de Jesus tem poder para vir sobre mim e me curar e me libertar desta mágoa e me fazer livre, livre de todos estes sentimentos que acorrentam a minha vida em um passado. Eu decido perdoar aqui em nome de Jesus. E se tu queres perdoar agora, então vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai, em nome de Jesus, eu te apresento a minha vida em primeiro lugar, Pai, porque eu estou aqui a dar a cara neste vídeo, a falar da tua palavra. Eu te peço perdão, Deus, de todos os pecados que eu tenha cometido contra a tua palavra, contra a tua pessoa, consciente e inconscientemente, Senhor Deus. Eu te agradeço, Pai, pelo teu perdão. Eu te agradeço pelo teu amor, Senhor Deus. Eu te agradeço, Pai, por tu teres deixado o teu Filho, Jesus Cristo, morrer naquela cruz, humilhado, açoitado, crucificado por mim, por amor a mim e por amor aos meus irmãos. E eu te peço, Pai, que tu nos ajudes, Pai, a cumprir, a viver a tua palavra assim como está escrito. Não somente sabê-la na nossa mente, no nosso consciente, na nossa cabeça, mas vivê-la assim como ela tem que ser vivida, Pai. Que nós possamos, Pai, ter tudo aquilo que tu nos dás pela tua misericórdia e pela tua graça quando nós vivemos a tua palavra. Que nós possamos ter uma vida abundante, Senhor Deus. Uma vida livre em Cristo Jesus. Uma vida sem fardos pesados que nós não conseguimos carregar por causa da falta de perdão que existe no nosso coração, Senhor Deus. Por isso eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome do teu Filho amado, em nome daquele que por amor foi à cruz do Calvário e morreu por nós. Limpa o nosso coração de toda mágoa, Pai. Limpa o nosso coração de toda ofensa. Os nossos pensamentos, Pai. Os nossos pensamentos de desejos de vingança, Senhor Deus. Limpa-nos, Senhor, de tudo aquilo que não provém de Ti. Ajuda-nos a perdoar aqueles que nos machucaram, aqueles que nos humilharam. Ajuda-nos a perdoar, Pai, aqueles que, querendo ou não querendo, acabaram por nos ferir e fazer em nós, Pai, uma ferida que só Tu podes curar. Derrama em mim, derrama em nós o Teu Espírito Santo para curar, Pai, para transformar e para libertar. Liberta-nos da prisão do passado, Pai. Liberta-nos das prisões, Pai, do que os outros nos fizeram. Liberta-nos, Pai, de pensamentos, sentimentos que nos deixam presas no passado, que não nos deixam olhar para um futuro, Pai, que nos faz ver um futuro escuro, um futuro sombrio,
porque pessoas magoadas e feridas, pessoas maldosas que não te conheciam, nos feriram um dia. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, perdoa-me, Pai, e ajuda-me a perdoar estas pessoas que me feriram. Liberta-me, Senhor, das pessoas que se mantêm presas, acorrentadas em mim, por causa de um passado. Ó Pai, em nome de Jesus, eu decido aqui perdoar. Eu perdoo aquela pessoa que me magoou. Eu perdoo aquela pessoa que me feriu. Eu perdoo, Senhor Jesus, porque Tu me perdoaste também. E através da Tua morte eu recebo o perdão do nosso Deus. Então aqui eu decido perdoar, assim como está na Tua palavra. Nós temos que perdoar para que nós sejamos perdoados. E eu cancelo aqui, Pai, em nome de Jesus, todos os pensamentos que venham do inimigo para trazer todas estas experiências e vivências do passado à minha mente, ao meu coração. Todas as lembranças que o inimigo vem trazer à minha mente, eu cancelo e eu rejeito em nome de Jesus. E todas as vezes que estas lembranças vierem, eu vou decidir perdoar e eu vou dizer, eu perdoo em nome de Jesus. Amém. E perdoando e sendo perdoados, nós então vamos continuando nesta caminhada com Deus. Até a próxima vez, até a próxima caminhada com Deus. Tchau!